Cá estamos para mais um episódio de Casa Assombrada, o segundo episódio. Hoje com a ilustre Renata Câmara, a mulher de armas, Obrigado. professora, Também. a neutralizadora de nazis, e descendente das bruxas que não queimaram. Como é carregar estas etiquetas e achas que eu errei em algum? Eu agradeço as etiquetas, acho que são generosas. Eu não que sou uma pessoa muito de etiquetas, mas acho que não me pesa nada porque não há nada que eu faça que não seja por profunda convicção e com consciência de que às vezes erramos, às vezes podemos não fazer as coisas da melhor maneira ou comunicar da melhor maneira, não sei. Eu tive dificuldade em contactar-te. Houve algum motivo para isso? Tu andas a evitar jornalistas? Gostas de ser misteriosa? Qual é a cena? Não, eu só lido muito mal com comunicações. Se tu fosses um jornalista e fosses tentar perguntar à minha família, aos meus amigos, não há uma pessoa de quem eu gosto muito que não se queixe da dificuldade em entrar em contacto comigo. É só esta sociedade em que nós vivemos, em que as pessoas têm que estar todas ultra contactáveis, ultra disponíveis, ultra imediatas na sua resposta, às vezes é um pouco demais para mim. E como eu sou professora, mas também sou militante e dirigente de um partido, o que corresponde no fundo a ter dois trabalhos numa semana normal, muitas vezes para preservar a minha energia eu tenho que escolher as solicitações mais urgentes às quais responder. Tudo junto às vezes é demasiado para mim, eu peço desculpa. Eu sei que é muito chato. Vou fazer aqui umas perguntas pessoais, só para criar um perfil. Quer que seja assim uma peça que fique para o resto da vida, naquele momento aquela pessoa era assim. Tu és professora, Uhum. De português. na Amadora. Já não na Amadora, eu estou na margem sul deste ano. O que é que andas a ouvir? O que é que ando a ouvir? Sim. Inevitavelmente, neste absoluto momento, ando a ouvir o Lux da Rosalía, porque eu gosto muito da Rosalía e eu detesto arte sacra. Arte sacra em Sim. geral. Eu não gosto, não sou uma pessoa religiosa nem nada disso, mas mesmo assim gosto muito do álbum, que eu acho que toca em vários pontos anteriores da carreira dela e os mistura e lhes dá uma nova luz. Eu ainda não ouvi o álbum todo. Ah, quando as coisas têm muito hype, eu deixo passar um bocadinho. Eu percebo. Mas isso é porque sou um pretencioso. Não. Do caralho. Eu também gosto muito de Capicua, sou sempre a publicar músicas dela. Diria que essas são assim as duas que têm estado mais presentes nos últimos tempos, mas depois eu tenho uma playlist organizada por mim de música de intervenção que eu uso ciclicamente. E onde é que está essa playlist? Está para mim Mas onde é que. no meu YouTube. Não usas Spotify? Não, eu não uso Spotify. Choque. Também por questões políticas. Eu comecei por não usar porque não gosto. Já me ofereceram várias vezes a possibilidade de entrar numa subscrição. Nunca entrei e agora muito menos entraria, não. Eu vi que tu postaste uma stories do Wicked, por ser Wicked. Fui. O que é que achaste? Achei médio. Achei expectável para um filme de Hollywood. Eu nunca li o livro Wicked. Há um livro? Não sabia. Ou seja, este filme Wicked é adaptado de um musical. Wicked. Esse musical é, por sua vez, uma adaptação de um livro, que é uma espécie de fanfiction de um autor que pegou na história do feiticeiro de Oz e foi investigar a parte da bruxa má. E eu sei que o livro é muito mais político, tem muito mais dimensão, muito mais profundidade em explorar o que são as motivações, as aparências e o que está por trás. Mas no fundo o musical já apagou uma parte disso e o filme vai no mesmo sentido. Eu não esperaria algo muito diferente, mas é verdade que uma pessoa chega ao final. Eu não sei se posso falar do final. Spoiler alert. Sim, mas a pessoa chega ao final e no fundo o que seria o elemento mais revolucionário, que é a Elphaba, resigna-se, vai-se embora e ganha o reformismo. Ou seja, aqueles que não vão mudar nada de fundo, mas têm uma cara mais amigável. E vamos só esperar, com boa fé, que fique tudo melhor. Tu vais sempre à procura da mensagem política. Não, mas este filme tem uma mensagem Tem? política. Ok. Por mais diluída Sim. e palatável que ela seja, como o Barbie. A mim uma coisa que me afasta um bocadinho do filme é aquela relação bizarra que a Ariana tem Sim, com a Cynthia.
pouco assim. Sim, eu também Aquilo é muito acho. estranho. Não, eu também acho muito estranho. O que é que achas que é? É assim, eu moro com os meus colegas de casa e já tínhamos falado há muito tempo de ir ver o Wicked, tínhamos visto a parte 1 e agora íamos ver a parte 2. Um dos meus colegas de casa e amigo e camarada em particular é fã, Sim. está sempre está a lavar a louça em casa e ouvir a banda sonora, ainda por cima é um musical. Mas começaram a sair esses vídeos, não é? Da magreza extrema, do retorno do ideal de beleza da magreza extrema, a própria obsessão, não é? Com que elas se tratam de alguma forma. E isso também me começou a incomodar, mas eu queria ir ver o filme na mesma e era uma atividade, Sim. Lúdica. sim, de amigos. E fui ver o filme na mesma, mas é verdade com algum incómodo. Pronto, e depois o filme em si não me surpreendeu. Com ou sem pipocas? Desta vez sem pipocas. Doces ou salgadas? São aquelas perguntas. Sempre, para mim, Dá-me sempre conteúdo, doces. estás? Para eu cortar depois. Tá bem. Doces? Eu, no cinema, gosto de ter pipocas doces. Yeah. Se tiver torrões de caramelo, melhor. Eu antes incomodava-me o barulho, mas depois comecei a tomar parte disso. A tomar Pois. parte do sistema. Eu, da última vez que tinha ido com estes amigos ao cinema, só eu é que levei pipocas e eu senti-me incomodada por causa do barulho. Então, desta vez, eu decidi não comprar pipocas, mas compraram eles. Mas também não me incomodou. Pois. Pronto. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Ok. Mais coisas que eu vi nas stories. E agora vamos entrar na política. Hum. Vi no Twitter que foste eleita por um maluquinho qualquer. Meio antissemita. Uma das. Sim, ainda tens de trabalhar muito. Não, é um painel diverso, ainda por cima. E depois no comentário havia alguém que dizia que é judia. Que eu também não sei como. Nenhuma destas coisas é verdade? Pois não. Isto também precisa de um bocado de background, que acho que as pessoas que estão a ver provavelmente sabem, mas podem não saber. É que tu estás numa luta há uns anos com a Com a extrema-direita. extrema-direita mais miliciana. Contribuíste diretamente, se não completamente, para meter o Mário Machado na prisão. Uhum. Tu ainda continuas nessa luta, ainda continuas a receber mensagens de ódio, ataques. Como é que tu geres isso e a tua vida pessoal? Depois da queixa contra o Mário Machado, por causa daquilo que ele publicou no Twitter, a apelar à prostituição forçada das mulheres de esquerda, e depois nessa conversa eu fui nomeada em particular. Eu apresentei queixa, o processo foi bastante longo, demorou 2 anos. Ele foi condenado depois de vários recursos, já Sócrates, né, sempre a tentar dilatar o prazo. E quando ele foi efetivamente preso, quando a polícia o foi buscar a casa, ele até tinha dito que se ia entregar, mas a polícia antecipou-se e foi lá buscá-lo. Então, nesse momento, houve também um acirrar por parte desses elementos, em particular do 1143, que é o grupo do Mário Machado, em relação a mim, ou seja, várias publicações públicas no Twitter, no sentido de saber onde é que eu morava, de fazerem mal de várias formas, todas elas violentas, e por isso eu voltei a apresentar uma queixa contra o 1143, sabendo que não era possível desta vez nomear ninguém em particular, da outra vez sim, era o Mário Machado e o Ricardo Paes. Desta vez, a maior parte dessas contas não tem o nome verdadeiro das pessoas, algumas até são contas falsas, mas a verdade é que elas são criadas por pessoas reais, não é? E que essas pessoas reais, ao alimentarem esse discurso de ódio nas redes sociais, estão sim a colocar em perigo pessoas, e nomeadamente a mim, porque eu no meu bairro, se vou a passear à noite, a passear a minha cadela, e passo por um desses indivíduos que está mais radicalizado, mais polarizado, e que vai nesse discurso de que é preciso punir-me, encontrar-me e fazer alguma coisa, eu não vou conhecer essa pessoa, mas essa pessoa vai saber quem é que eu sou. E isso representa um perigo. Por isso eu fui fazer queixa à PJ novamente, e é uma queixa que também está em andamento. Ao grupo como um todo. E sim, está em investigação. Mas também não podes falar muito disso. Sim, acho que o máximo que eu posso falar disso é isto. Porquê é que achas que essas pessoas têm tanto medo de uma pessoa como tu, uma figura como tu? Eu acho que não é de mim em particular. Sim. Acho que tem a ver com a predisposição a não baixar a cabeça. Eu acho que isso é a coisa mais intimidante. O mais fácil, e eu, inclusive é por amigas e amigos, familiares, fui muitas vezes aconselhada a baixar a cabeça, a calar, É preciso ter um a bocadinho. não polarizar, porque obviamente que isso gera um perigo adicional, mas também gera uma afronta. E nós vivemos num momento em que toda a gente fala disso, da polarização que existe, de um certo aumento do conservadorismo, de ideias mais reacionárias, nomeadamente na juventude, que está muito nas redes sociais e que é também radicalizada por figuras
como o Mário Machado e outras a nível nacional e internacional, e existe uma reação ao avançar da consciência da necessidade de emancipação da mulher, ao facto de haver cada vez mais mulheres que não estão disponíveis para se colocarem num lugar subalterno, a não calarem os abusos, a violência, a discriminação, a segregação laboral, as expectativas absolutamente irreais que são criadas pelos meios de comunicação, mas que depois se traduzem nas relações íntimas de afeto, por exemplo. E esse trabalho que tem vindo a ser feito, particularmente por quem desconstrói o machismo, não é? Tem vindo também a causar, por outro lado, uma maior solidão, um maior isolamento nos homens que não estão disponíveis a fazer esse trabalho. E depois há verdadeiramente um ressentimento em muitos destes homens, em muitos destes jovens, se sentirem frustrados porque se vivessem há 30 anos eles iam ter uma companheira e a companheira ia fazer o que eles queriam, ia corresponder às suas expectativas, não é? As mulheres também tinham uma grande pressão para terem um companheiro, para não serem solteironas, para terem filhos, para se realizarem como mulheres, cumprindo o que é o papel tradicional da mulher na sociedade. Hoje em dia um homem é mais obrigado a tornar-se um adulto funcional à força, porque não arranjou uma mulher para ser a sua mãezinha em casa até ao final dos seus dias, ou para ser o seu saco de pancada onde descarrega as suas frustrações no final do dia de trabalho. E é um problema social. Este problema é um problema social, não é um problema individual deste ou daquele indivíduo que depois vai para a internet e encontra outros. É um problema mais profundo. Porque é que a direita consegue aproveitar mais essa energia, especialmente os jovens, do que a esquerda? O que é que está a faltar à esquerda para conseguir falar diretamente com esses jovens que caem para essa espécie de saudosismo para outros tempos? Eu acho que a resposta a isso é muito complexa e, na verdade, depende de muitos fatores que se combinam. E nós não podemos procurar uma resposta única. Um exemplo de resposta única é dizer a extrema-direita consegue mais facilmente chegar aos jovens porque tem um discurso mais fácil e usa fake news e consegue ir buscar os preconceitos que estão enraizados na nossa sociedade há muito tempo e apelar a esse lado mais imediato da realidade das pessoas. É mais fácil uma pessoa reconhecer o seu inimigo ou a causa dos seus problemas no outro que é explorado como ele e que se calhar até tem condições de vida piores, no caso dos imigrantes, por exemplo. Mas é mais fácil uma pessoa aceitar que, ok, é por causa daqueles imigrantes que estão a viver naquela casa e estão 20 numa casa que eu depois não consigo ter uma casa para mim, que na verdade não faz sentido nenhum, do que olhar para o problema de fundo e dizer, de facto, o problema são os grandes fundos imobiliários e os bancos que alimentam a especulação e tornam as rendas incomportáveis. Da mesma maneira, é mais fácil dizer, aquele sujeita-se a qualquer trabalho, quando na verdade o problema é dos patrões, que obviamente querem pagar o mínimo possível para conseguir ter o máximo de lucro possível ao fim do mês. E hoje em dia conseguem fazer isso baixando aquilo que pagam os trabalhadores. E claro, é muito mais fácil, é muito mais apelativo, é muito mais fácil fazer um discurso para as pessoas em que o problema ou o sintoma é apontado e toda a gente concorda. Muitas vezes, esquerda ou direita vai apontar exatamente o mesmo problema. Vai explicar esse problema de uma maneira diferente. E a extrema-direita, como vai ao preconceito, não é? Consegue dar respostas rasas, justificações rasas, mas que para o imediato, para as redes, etc., é muito mais fácil do que estar a desmontar o sistema tal qual ele existe. Não é? É muito mais fácil fazer isso. Por outro lado, também acho que é verdade que muitas vezes a esquerda é altamente arrogante e intelectual na sua maneira de comunicar, comunica sobretudo para setores intermédios, mais intelectuais, mais formados da sociedade, que são setores para os quais é preciso ter política, com os quais é preciso dialogar, mas depois a grande massa da classe trabalhadora não se revê nesse conjunto de iluminados, ultra esclarecidos, ultra intelectuais, e também não olham para essas pessoas e veem nelas alguém que está próximo. Mais depressa olham, por exemplo, para a bancada do Chega, infelizmente, e olham para aquela, vamos usar a palavra bandalheira, mas revêem-se porque não são políticos tradicionais. Eu não estou a defender que aquilo está correto. Sim. Não é? E eu tenho todas as críticas ao Parlamento como instituição democrática, é uma fachada democrática, é verdade, mas fazer aquilo que eles fazem,
eu já não concordo, mas sei que para muita gente da classe trabalhadora aquilo é uma forma de desmascarar aqueles que lá andam há décadas e que estão sempre a trabalhar para os mesmos. Qual é que é o mais grave daqui? É que o Chega está também a trabalhar para os mesmos, é financiado pelos mesmos, defende políticas que vão exatamente no sentido de defender os mesmos interesses. Não sei se chegaste a ver, foi um bocadinho antes de fazermos a entrevista, descobriu-se que um dos homens deserdados que estavam a fazer tráfico humano ah, é um financiador do Chega. Claro, com certeza. Mas faz sentido. Sim, que é o daquela marca de molho de tomate, o Goloso. Por acaso era a minha preferida. A sério? Portanto, agora... O segredo é crime. O segredo é que... É crime. Mas sim, eu acho que há um certo mérito, com muita ressalva, não é? Não na mensagem política, mas na forma, não é? Nas ferramentas. E na parte da esquerda acho que também há uma parte de culpa por ser uma esquerda que se foi adaptando, que se foi tornando cada vez mais confortável, mais intelectualizada no seu discurso e mais desligada na sua vida concreta, material, do que a realidade das pessoas que vivem e trabalham com extremas dificuldades. E por isso depois, é claro, quando vem uma geringonça é muito fácil dizer que a geringonça é o melhor que se pode fazer e depois há milhares de trabalhadores que continuam a sofrer, que continuam a ter cada vez mais dificuldades em chegar ao final do mês e olham para aquelas pessoas, obviamente que elas não lhes dizem nada. E também é justo que isso aconteça, mal ou bem, mas depois não podemos ignorar que efetivamente os meios de comunicação, como a SIC é exemplo disso, a SIC, Expresso, a empresa, toda na mão entretanto o Pinto Balsemão faleceu, passou para o filho, mas que era um quadro do PSD. Ou seja, nós sabemos que a comunicação social também, os donos da comunicação social também têm a sua ligação aos líderes dos grandes partidos e aos quadros dos grandes partidos que se vão alternando no poder, o PS e o PSD, e que obviamente vai sempre condicionar um pouco a opinião pública. E depois há inclusive muitos jornalistas que se queixam de como as linhas editoriais puxam, por exemplo, para dar cobertura ao André Ventura e à extrema-direita, porque dá atração, porque dá visualizações, ou seja, o mesmo fenómeno que acontece com o algoritmo das redes sociais é replicado na televisão, por exemplo. E há uma certa busca por pureza da esquerda, porque há uma recusa de apoiar uma pessoa que não seja exatamente como... Que não As guerras de quintal. Não, isso existe muito. Um certo repúdio, uma repulsa por pessoas que pensam um bocadinho diferente, enquanto que eu sinto que muitas vezes com pessoas de direita, elas estão ansiosas por falar dos seus ideais e das suas crenças e de convencer a outra pessoa do que estão a dizer. E quando às vezes com pessoas de esquerda, há ali um conjunto de guidelines que não podemos passar, porque senão a conversa torna-se problemática. Não sei se sentes isso. Sim, e acho que nós às vezes somos pouco ousados ou pouco ambiciosos, precisamente porque nós temos que compreender que vivemos num mundo onde tudo puxa para o senso comum e que aquilo que os partidos de esquerda, com a sua perspectiva mais marxista, não é? Anticapitalista, estão a tentar colocar, vai contra o senso comum. E exige um trabalho paciente. Mas muitas vezes, se nós tivermos o debate não no plano abstrato, ideal, mas se nós partirmos do que são os problemas concretos do dia a dia das pessoas, as pessoas vão concordar com a maior parte daquilo que tu estás a dizer. E viu-se lá fora, não é? Olha, com o Mamdani. Mamdani. Exatamente. Ainda, na minha opinião, ainda tem de se provar. Eu também. Pronto. Eu não tenho ilusões no Mamdani, mas a verdade é que ele se centrou na resposta aos problemas concretos do dia a dia e sobrepôs. Houve votantes do Trump a votar no Mamdani. O do Trump também quase se viu obrigado a incorporar, não é? Depois dele ser eleito. Como é que tu tratas a tua abordagem, ou modelas a tua abordagem de acordo com isso? Ou seja, tu queres ter um papel e uma voz que não cria caixinhas ou mete as pessoas em caixinhas e não é populista, mas apresenta soluções, mas é mais acessível, suponho eu. Para mim é um exercício constante, porque obviamente que quando eu discuto com a direção do partido e com os militantes de base nos núcleos o que é que nós devemos defender, desde a análise da situação à nossa resposta política, não é? Há todo esse processo. Internamente nós às vezes discutimos isso em termos mais profundos ou utilizando um certo jargão, não é? Que nós utilizamos, mas quando nós traduzimos a nossa política para fora,
nós tentamos sempre, e eu tento sempre quando estou a representar o partido, que ela seja o mais fácil de entender, o mais livre de jargão possível. E isso não significa rebaixar a política, rebaixar as ideias, tornar as ideias mais palatáveis por serem mais moderadas. Nós temos que fazer política sempre partindo de quais é que são os principais problemas que as pessoas enfrentam hoje em dia na sua vida, nos seus locais de trabalho. E é a partir daí que nós começamos a dar resposta. E começando a dar resposta a um problema que é mais imediato, nós temos que ir avançando para perceber também que para resolver esse problema, se calhar a reivindicação mais imediata não vai ser suficiente. Por exemplo, se o problema é que os salários são muito baixos e nós dizemos temos que aumentar o salário mínimo imediatamente para 100 euros. Isso é uma resposta. Sim. Isso vai ajudar a melhorar o problema, mas isso não vai resolver tudo. Não é? E é nesse encadear de reivindicações, que são mais imediatas umas e outras que são mais de fundo, que nós vamos conseguindo fazer entender porque é que determinada situação está errada e porque é que é preciso ir um bocadinho mais além na resposta, sei lá, na crise da habitação. Uma resposta imediata que nós damos é que é preciso controlar as rendas e as taxas de juros, né? Tanto para quem aluga como para quem quer comprar casa. Essa é a resposta imediata. E as pessoas, acho que qualquer pessoa entende hoje em dia, ou seja, pode mesmo assim haver quem tenha as suas dúvidas, nunca vai ser, não há nada em política que seja 100% aceito por toda a gente. Só que isso só por si não vai resolver o problema da especulação imobiliária. Uma das coisas que responde mais de raiz a esse problema é a necessidade de aumentar o parque público habitacional. E se tu falas da necessidade de Portugal ter um parque público habitacional muito maior, não é? Que consiga chegar aos 20, 25, 30%, como acontece noutras cidades europeias, tu aí vais ter que começar a falar de colocar imóveis que são do Estado disponíveis para serem reabilitados, para estarem ao serviço da habitação pública com rendas acessíveis, e nós falamos também da necessidade de onde são as zonas de pressão urbanística, por exemplo, na Grande Lisboa e no Grande Porto, onde haja imóveis devolutos que são privados, esses imóveis deviam ser nacionalizados e reabilitados para colocar ao serviço, mais uma vez, de rendas acessíveis. O que é que isso significa? Isso significa atacar o mais sagrado que existe hoje em dia, que é a propriedade privada. Então, é esse encadear que eu estou a falar. Do mais imediato para o que vai avançando para o mais profundo. E isso é aplicável em qualquer situação. Tu, quando falas com uma pessoa, tens que ver, né? Inclusive tu, como pessoa normal, inclusive não organizada, se falas com uma pessoa e tu achas que por ela te estar a dizer X, vou colocar esta pessoa na caixinha porque ela é de direita. Mas se calhar ela em determinado assunto vai ter uma opinião que é de direita e no outro ela vai te surpreender completamente e vai ter absoluto acordo contigo e tu vais dizer, nisto tu és de esquerda. Não é produtivo colocar imediatamente as pessoas na caixa de esquerda ou de direita. Porque às vezes, de forma muito contraditória, há pessoas que te vão dizer coisas que tu assumes que são de direita, mas o motivo pela qual elas te estão a dizer aquilo vem de um certo sentimento, por exemplo, anti-regime ou anti-sistema, por mais absolutamente contraditório que isso seja, porque a direita existe para manter o regime e o sistema tal qual ele existe. E é sempre um trabalho ingrato, o trabalho de desmontar a construção que está montada e que já leva muitos séculos em cima, mas alguém tem que o fazer, com paciência. Queria voltar um bocadinho a falar do teu percurso e do teu projeto político. Se pudesse resumir um bocadinho assim por alto, tu começaste na Associação Académica em Coimbra? Eu comecei em Coimbra, mas não na Associação Académica. Eu cheguei a ser candidata à Direção-Geral da Associação Académica, não sei se em 2011 ou 2012. Na verdade, eu comecei a acompanhar política no secundário, só que nunca me cheguei a organizar. Depois, quando eu vim para a Universidade em Coimbra, já me senti com mais liberdade, estava fora de casa da minha mãe, né? Estava fora de casa, ponto final. E como era uma coisa que eu já pensava, comecei a estar mais atenta e fui a uma república. Nessa república estava lá um jornal para ser vendido, ainda que a vendedora do jornal não estivesse lá, a Sílvia, que era um jornal de uma corrente chamada Ruptura Fer, que era uma corrente dentro do Bloco de Esquerda. E chamou muita atenção a capa do jornal,
porque era crítica ao PS, mas também ao Bloco e ao PC. Eu acho que aquela capa era a fazer uma exigência ao Bloco e ao PC. Mas comprei o jornal e depois, obviamente que a Sílvia, que era militante do Ruptura Fer, como eu mais tarde vinha ser também, achou muito curioso alguém querer comprar o jornal só porque sim, vieram atrás de mim, convidaram-me para ir a uma reunião para uma lista para o núcleo de estudantes da Faculdade de Letras, que era onde eu estava a estudar. Daí também me começaram a convidar para um coletivo que existia na altura, que era a Frente de Ação Estudantil, a FAI, que era um coletivo de estudantes que atuava no movimento estudantil em Coimbra. E foi aí que, com a FAI, comecei a ir às Assembleias Magnas. Nós às vezes levávamos propostas, por exemplo, de manifestação nacional, 17 de novembro, que foi a primeira manifestação nacional de estudantes em que eu participei. Pronto, e daí também para o Bloco de Esquerda, onde eu já tinha pensado militar. Então comecei a organizar-me como militante do Bloco de Esquerda. Mais tarde, dentro do Bloco de Esquerda, começando a participar nas discussões, a entender o funcionamento e a ver, de facto, o projeto que já na altura o Bloco tinha de certa aproximação ao PS e de vir quase a tornar-se numa bengala do PS. Na altura trabalhava-se a questão do o Bloco vir a apoiar o Manel Alegre nas presidenciais, não a primeira candidatura de Manel Alegre quando ele era independente, a segunda em que ele era apoiado pelo PS, e tu tiveste efetivamente o Manel Alegre com o primeiro-ministro Sócrates e o Francisco Louçã lado a lado a fazer campanha, e nós, Ruptura Fer na altura, éramos contra, e éramos contra esse percurso do Bloco. Começaram a ser fechados os espaços de discussão interna, e eu acho que hoje em dia o Bloco já praticamente não funciona com discussões de base, de núcleo, mais correia de transmissão de cima para baixo. E nós acabamos por sair. E foi nessa saída que fundámos o MAS, Movimento Alternativa Socialista. Eu fiz parte dessa saída do Bloco, fiz parte da fundação do MAS, fiz parte da primeira recolha de assinaturas para legalizar o MAS, que só foi legalizada à segunda, mas nesse processo também tive um esgotamento. Acabei por me afastar, não por deixar de ter convicção no projeto, eu nunca deixei de acreditar na necessidade de um partido revolucionário, de um partido diferente dos partidos de esquerda do regime, independente e não de conciliação Mas porque com não. o PS. Desculpa de travar o teu raciocínio, mas porque não o PC? Porque o PC, por mais que tenha um discurso às vezes mais à esquerda ou mais puro do que o Bloco de Esquerda, também porque o PC tem efetivamente uma base de trabalhadores, não nos seus corpos dirigentes, que acho que há poucos trabalhadores na direção do PC, trabalhadores de verdade, não funcionários do partido a vida toda, mas tem uma base trabalhadora muito mais forte que o Bloco, que é um partido mais de classe média, não é? Na sua base. Não deixa de ser um partido monolítico onde também não existe verdadeira democracia interna. Ou seja, as pessoas que dentro do PC quisessem fazer aquilo que nós estávamos a fazer no Bloco, no sentido de disputar a direção, a política da direção de forma organizada, em tendência, não tendência permanente no partido, mas em época de pré-congresso, organizar como tendência e disputar a direção, isso não existe no PC. Ou seja, um militante do PC muitas vezes acha que tem liberdade, porquê? Porque pode chegar a uma reunião e dizer o que lhe apetecer dentro da reunião do partido. Mas a consequência prática que isso vai ter é zero. Zero. Não há possibilidade de alterar a rota do Partido Comunista Português. Além de que o Partido Comunista Português, que é anterior ao Bloco, existe há 50 anos comprometido em ser um pilar deste regime. Os dirigentes do Partido Comunista têm a conclusão de que no seu tempo de vida não é possível um sistema diferente daquele que nós temos. E, portanto, o anticapitalismo é saudação à bandeira e para dias de festa. Não há uma estratégia verdadeiramente revolucionária no Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português e o controle que exerce sobre a CGTP, por exemplo, no movimento sindical, existe para manter os seus aparatos. A relevância do PC e da CGTP é poderem ter na mão parte do que é a concertação social e o controle do movimento sindical. O Partido Comunista Português, tal como o Bloco de Esquerda, por exemplo, na altura da geringonça, não por acaso, atacaram a greve dos enfermeiros e a greve dos estivadores, que foram duas greves importantíssimas. Porquê? Porque nenhuma delas era controlada pelo Bloco nem pelo PC.
o que significa que qualquer uma delas podia sair do controlo daquilo que o governo queria. O sindicato dos motoristas das matérias perigosas foi ilegalizado por queixa da CGTP. A CGTP contribuiu para o sindicato dos motoristas das matérias perigosas ser ilegalizado, porque realmente era um sindicato quase selvagem, não é? Toda a gente se lembra de andar com jerrycans, etc. Isto no mais imediato, e depois é verdade, se quisermos assumir a discussão historicamente, dentro do que é a luta para derrubar o sistema capitalista, tivemos o apelo, não é, dos trabalhadores do mundo univos, que foi o que deu origem à primeira internacional. E a história da classe trabalhadora, do que foi a segunda internacional, que corresponde aos partidos como o Partido Socialista hoje em dia, que foram os partidos que se viraram absolutamente para a conciliação de classes, para os governos que são feitos não só, ou lutar não só por governos dos trabalhadores, mas por trabalhadores com os patrões misturados, que depois dão sempre política para os patrões e não para os trabalhadores. E foi por isso que partidos como o Partido Socialista aqui, ou o PSOE em Espanha, ficaram lá no que seria mais ou menos a segunda internacional, e nasceu a terceira internacional, e também a necessidade do Lenin de falar de ser comunista para fazer a diferenciação entre o que foi essa traição dos partidos socialistas e da sua do abandonar de uma estratégia revolucionária e do dar as mãos com os partidos daqueles que nos exploram. E depois, dentro do que foi a terceira internacional do Lenin, o que veio a dar os novos partidos que se organizaram numa quarta internacional, que veio a dar os partidos trotskistas, e a corrente na qual eu me insiro politicamente, tem a ver não com essa traição dos partidos socialistas lá atrás, mas com a traição dos partidos comunistas stalinistas, não é? Porque depois do Lenin morrer, subiu ao poder o Stalin. Na Revolução Russa, é verdade que a maior parte do que foram os lutadores, os revolucionários da Revolução Russa, foram dizimados, e o Partido Comunista chegou ao poder com falta de quadros, foi buscar um monte de gente que não tinha essa tradição de luta, não tinha, ou seja, gente à procura de tacho, verdadeiramente, que seguiam um líder carismático, altamente antidemocrático, que rapidamente começou a reverter tudo o que tinham sido as conquistas da Revolução Russa, nomeadamente em questões democráticas de direito ao aborto, de direitos das mulheres, da comunidade LGBT, etc. Mas muito mais profundo que isso, não é? Não houve grupo a ser mais perseguido na União Soviética do Stalin do que os trotskistas ou a oposição de esquerda, ou seja, aqueles que defendiam a Revolução Russa e a necessidade de continuar a aprofundar as suas conquistas, e que isso necessitava naquele momento de que não se permitisse que uma burocracia se instalasse no poder e começasse a degenerar e a tornar-se, no fundo, numa nova forma de despotismo e de concentração de riqueza, que foi o que aconteceu, e é por isso que hoje a Rússia é a Rússia do Putin. Sim. O Putin ficou com a herança do Stalin. Ou seja, não há nada de comunista nisto. E, nomeadamente, no que foi o processo revolucionário em Portugal. No outro dia o Pacheco Pereira falou disso. E de facto, ele sendo de direita, hoje em dia, dos historiadores, não sei se pode dizer que ele é historiador, mas de facto dos intelectuais mais honestos em relação a isso, e ele disse com todas as letras, e é verdade, isso faz parte da história, é mentira que o Partido Comunista para Portugal tivesse uma estratégia revolucionária, e eles foram parte essencial do que foi a contenção do processo revolucionário, e é por isso que eles hoje reivindicam a nossa Constituição, apesar de ser uma Constituição que está lá plasmada, o direito à propriedade privada, que já teve não sei quantas revisões constitucionais e que fez reverter uma série de direitos, e hoje em dia o que o PC diz é preciso fazer cumprir a Constituição, quando a Constituição já nem é a Constituição que foi feita nos anos 70 para tentar conter a revolução e para as pessoas dizerem, ok, nós agora podemos parar de lutar porque estes senhores vão tratar de tudo. Portanto, para ti o PCP não é revolucionário e segue essa... É verdade, o PC ficou no governo. O PC estava em todos os governos provisórios a ajudar o PS a conter a revolução e a criar o regime que nós temos exatamente hoje, tal como ele é, que é um regime das elites, não é outro. E por isso não. Respondendo à pergunta inicial, a pergunta inicial é porque não o PC? Porque não o PC? Mas tu não tens bife com o Bloco e o PC? Eu tenho bife com o Bloco e com o PC? Sim.
não diria que não é uma questão de bife, é uma questão de olhar para o mundo que nós temos e para o país que nós temos e perceber, ok, perante esta realidade, nós, enquanto trabalhadores, temos que nos organizar. Para nos organizarmos, nós precisamos de uma ferramenta coletiva. E por isso é que agora existem os Trabalhadores Unidos. Trabalhadores Unidos. Para querer lá chegar. Que é uma ferramenta como pode ser qualquer outra. É o quê? É um partido? É um partido. Qual é a missão? Nós vemos o partido como uma ferramenta organizativa, certo? Agora, nós, quando nos organizamos coletivamente para criar uma ferramenta, em particular quando ela é o partido, nós temos que ver qual é a realidade, qual é que é o nosso programa para dar resposta aos principais problemas, o que é que nós vamos defender e qual é que é a nossa estratégia. E a nossa estratégia, de facto, é criar uma ferramenta que possa colocar em causa o poder tal qual ele existe hoje, que é o poder das elites, que é uma democracia altamente parcial e que beneficia um conjunto altamente minoritário. São cerca de 50 famílias em Portugal, pronto, e obviamente que estão organizados internacionalmente e que não são só 50 famílias de elite em Portugal que nos exploram e que nos sugam até ao tutano em jornadas de trabalho horrorosas para pagar muito pouco em relação àquilo que nós ajudamos a produzir enquanto riqueza. É uma ferramenta para disputar o poder. E para dar uma resposta política diferente daquelas que existem. Ora, se há pessoas que acham que não é possível derrubar o capitalismo, que o sistema como está ok e só temos que fazer umas reformazinhas aqui, umas reformazinhas ali e fica melhor. Se acham que o projeto é nós vamos construir um partido, com este partido podemos até nem ser governo, vamos ter 10, 15, 20 deputados e com estes deputados nós vamos fazer iniciativas parlamentares e projetos de lei e com estes projetos de lei eles podem passar ou não, mas nós fazemos a nossa parte, geramos debate e está feito. Hoje em dia o Bloco, o PC servem para isto, para apresentar projetos de lei. Quando eles não passam, eles dizem nós já fizemos o nosso trabalho, aqueles senhores não quiseram aprovar, mas nós propusemos. Mas qual é a real diferença entre o PCP, o BE e os Trabalhadores Unidos? É a clareza de que não é disputando deputados na Assembleia, não é por nós termos uma subvenção e por termos deputados que falam muito bem no Parlamento que nós vamos conseguir mudar a realidade. Não há outra forma de mudar o mundo em que nós vivemos que não seja através da mobilização e da organização da classe trabalhadora, nos seus bairros, nos seus locais de trabalho, nos movimentos sociais, etc. E que os movimentos sociais e o movimento sindical são a dianteira, são aquilo que nós temos que potenciar. Nós temos que usar a visibilidade que nós temos para dar um megafone e um maior alcance àquilo que os movimentos estão a construir pela base. Não o contrário. Não maniatar os movimentos para eles só saírem à rua quando nos dá jeito. E quando nós estamos num acordo de governo e queremos garantir a estabilidade desse governo, porque achamos que se o governo vai abaixo, nós em vez de termos 5 deputados vamos passar a ter 3, então nós não vamos deixar o governo tremer, mesmo que fosse necessário para enfrentar as políticas que o governo está a levar a cabo. E o nosso peso da balança está com a estabilidade do regime, não com as necessidades da classe trabalhadora. Que é isso que, de forma às vezes mais visível e às vezes de forma mais encapotada, o Bloco e o PC hoje fazem. Nós, como Trabalhadores Unidos, construímos um partido que não é cretinista parlamentar, ou seja, que reconhece que o Parlamento hoje é parte do regime, é parte do megafone que é possível ter para as pessoas nos ouvirem as nossas ideias e para nós podermos contrapor o discurso dominante. E isso é uma ferramenta essencial que nós queremos disputar e nós queremos chegar a ter representação parlamentar. Agora, vamos sempre denunciar os seus limites. Nunca vamos dizer às pessoas que é pelo Parlamento, no Parlamento, com os nossos deputados, que nós, sozinhos, porque somos muito bons ou temos muito boas ideias, vamos fazer as coisas melhor. Porque isso é mentira. E a esquerda mente todos os dias. Precisamente por causa disso. E é por isso que nós temos um projeto alternativo. Agora, isso não significa que eu tenha um bife com o PC e com o Bloco. Aliás, eu sei que na base do Bloco e do PC há muita gente que ainda acredita que aquilo são projetos revolucionários, antissistémicos e terão que fazer a sua experiência. E também depende de nós construir uma outra alternativa forte o suficiente para as pessoas verem, ok, de facto eu fiz a experiência aqui, não era bem o que eu queria,
Mas, em vez de eu me desiludir e de ir arrumar as botas, que é também o que acontece muitas vezes com militantes desses partidos que se apercebem dos limites, da falta de democracia interna, dos zigue-zagues políticos, da falta de organização de base, etc., muitas vezes desiludem-se e vão para casa e nunca mais fazem nada. E isso também é debilidade nossa, Trabalhadores Unidos, e na verdade outras organizações mais pequenas, revolucionárias, de não conseguirmos ainda ter uma ferramenta forte o suficiente para as pessoas pensarem, ok, vale a pena e eu vou dedicar o meu tempo a ajudar a construir esta ferramenta, este projeto. Porque eu realmente acredito que é possível. Mas não sei se queres voltar ao MAS. Não queres falar do MAS? Eu posso explicar. Também. Já foi, né? Sim, já foi. Não, mas é isso. Depois de sair do bloco, fundámos o MAS, como eu já tinha dito. Eu durante 6 anos estive afastado, fora de Portugal, fora da militância. Quando voltei a organizar-me no MAS, vendo os seus limites, continuava a parecer-me o projeto mais honesto nesse sentido de não procurar só uma força parlamentar institucionalizada, adaptada ao regime. Influência. Sim. E ajudei, como ajudaram muitos dos meus camaradas, a construir essa ferramenta até ao momento em que um pequeno grupo de dirigentes, mas que estava lá desde o início, que era um dos mais antigos, mudou o projeto, também relacionado com a luta dos professores e o aumento da visibilidade do André Pestana como dirigente sindical. Achavam que naquele momento a luta, como não havia uma greve geral para fazer face aos serviços mínimos que eram ilegais e começaram a atacar a greve dos profissionais de educação, começaram a teorizar que a única maneira de superar a falta de uma greve geral era passar essa luta do plano sindical para o plano político. Passar a luta dos profissionais de educação do plano sindical para o plano político exigia criar um partido. Como era uma luta muito heterogénea, com professores de esquerda, de direita, de nada, esse partido teria que ser obrigatoriamente um partido nem de esquerda nem de direita, pelos serviços públicos, assim uma coisa sem ideologia definida, ou seja, guardar a ideologia no saco para conseguir ter votos mais rapidamente eleger alguém para o Parlamento, ou seja, mais uma vez um desvirtuar da política ou do programa e das ideias por uma questão meramente eleitoral. Só que eles não tinham maioria do partido, nem na direção, nem na base do MAS, para fazer isso. Nós ganhamos a maioria do partido. Nós tínhamos isso e éramos a maioria do partido. Mas como estes senhores fundaram o MAS e garantiram sempre a ligação deles ao Tribunal Constitucional, eles nunca registaram a direção que foi eleita no MAS no 4º Congresso, que foi em junho de 2022, pouco depois da campanha eleitoral do MAS em que eu fui a porta-voz e candidata por Lisboa. Então eles nunca comunicaram ao Tribunal Constitucional a nova direção. Ficaram sempre só lá os nomes deles. Por isso, no dia, na madrugada em que eles resolveram mudar as passwords de tudo, nós ficamos sem nada e quando fomos ao Tribunal Constitucional não éramos reconhecidos. Estivemos um ano a tentar ser reconhecidos pelos resultados que tinham sido os do 4º Congresso. Não conseguimos. O Tribunal Constitucional, no fim desse ano, o que nos disse foi que não podia fazer nada se não houvesse antes uma ação judicial ou uma deliberação da Comissão de Direitos do próprio MAS, que estava controlada por eles, e o que nós percebemos foi que não estávamos disponíveis para demorar mais 1 ano ou 2, ou seja, um processo de 2, 3 anos, a tentar recuperar o MAS, e por isso decidimos fundar o Trabalhadores Unidos. Mas os Trabalhadores Unidos é também um movimento internacional. O Trabalhadores Unidos é um partido em Portugal, mas organiza-se internacionalmente, faz parte de uma corrente internacional, que é a Unidade Internacional de Trabalhadoras e Trabalhadores, 4ª Internacional, que tem a ver com aquilo que eu te estava a dizer há pouco. Pela consciência de quê? De que nós temos que lutar no nosso país contra as elites do nosso país, mas que o sistema é internacional, não é? As grandes empresas estão organizadas internacionalmente. A grande finança está organizada internacionalmente. O Banco Central Europeu, o FMI, a ONU, são tudo organizações internacionais das elites. E por isso, para fazer face às organizações internacionais das elites, nós não podemos ter só os nossos partidos perdidos nos nossos diferentes países. Nós, enquanto trabalhadores, temos que perceber que a nossa luta é internacional e essa organização internacional faz parte desse trabalho, como há outras organizações internacionais também. Nós, o que temos na UITQI, na Unidade Internacional de Trabalhadoras e Trabalhadores 4ª Internacional, é um conjunto de partidos irmãos
no Brasil, na Argentina, no Estado espanhol, na Turquia, sei lá, num conjunto de países que constroem partidos como aquele que nós também construímos em Portugal. E obviamente que, da mesma maneira que eu, enquanto Renata, podia ser a pessoa mais esclarecida do mundo, que eu sozinha olho para o mundo, para a realidade, e vou ter sempre uma visão parcial dessa realidade. E por isso a resposta que eu pudesse dar sozinha ia ser também sempre uma resposta parcial. Quando eu a vou discutir na minha direção e no conjunto do meu partido, como eu vou discutir isso com pessoas de diferentes idades, diferentes locais, diferentes setores profissionais, diferentes backgrounds individuais, com diferentes interesses, a política construída coletivamente vai sempre ser mais rica, mais forte, mais sólida do que uma política tirada aqui de uma cabeça individual qualquer. E isso é aplicável sempre a uma escala maior. Ou seja, nós sabemos que Portugal não está isolado do mundo. A onda de despedimentos coletivos que vimos há pouco tempo subir em Portugal não está desligada do arrefecimento das economias centrais como da Alemanha e dos Estados Unidos e das ondas de despedimentos que há também nesses países, e não é possível perceber a fundo esta reforma laboral que facilita os despedimentos sem entender o contexto internacional de crise económica que tem esses desdobramentos. Então, da mesma maneira, inclusive para perceber melhor o que se passa em Portugal, nós temos, em primeiro lugar, perceber o que é que se passa no mundo. E para perceber o que se passa no mundo, nós precisamos de olhar para o mundo, não só tendo a nossa experiência como portugueses, mas a experiência de todo um conjunto de gente à volta do mundo que também enfrenta, na verdade, problemas muito semelhantes. A tudo o que nós enfrentamos em Portugal, desde os problemas dos serviços públicos, ao retrocesso das condições laborais, a projetos extrativistas como o do lítio, sei lá, o crescimento da extrema-direita, tudo isso são fenómenos internacionais e por isso a organização internacional. Falando de causas que têm muito acolhimento internacional, eu sei que tu estás muito envolvida na luta pela causa palestiniana e estás sempre nas manifestações todas que eu já vi com o megafone. O que achas da RTP decidir manter-se no Festival da Eurovisão? A transmissão e a participação. Essa decisão foi tomada esta semana que passou, mas eu acho que ela é reversível. E eu acho que o correto é, efetivamente, a RTP se retirar em boicote do Festival da Eurovisão. Agora, acho que isso exige algum movimento. No mínimo. Mas o que é que se pode fazer para Sei lá, uma carta aberta, assinada por artistas, seja cantores ou não, gente da televisão, políticos, historiadores, etc. Porque também isto devia ser elementar, porque é uma questão, devia ser transparente, devia ser uma questão de coerência mínima, porque a Rússia foi retirada também pelo contexto de guerra, né, de invasão à Ucrânia. Sim, a conversa de não ser um festival político ou que toma decisões desse género. Então isso não teria sido aplicado na Rússia. É uma questão de coerência e até numa perspectiva, digamos, da mais básica, humanista, progressista, que cabe dentro nem sequer é uma coisa de esquerda. Não é preciso. Eu tenho convicção profunda de que há muita gente que não se considera de esquerda, não é de esquerda, e que reconhece que seria uma questão de coerência e de humanismo, de direitos humanos, não ficar calado perante um genocídio e não normalizar um país que é uma força ocupante e que está farto de violar o direito internacional, que arranjam um cessar-fogo de fachada para ver se as pessoas se chateavam menos e também fora de Israel, né, nos seus países, deixavam de chatear tanto os seus governos a pressioná-los para fazer alguma coisa. Eu acho que devia ser elementar e acho que ainda há espaço para pressionar a RTP a retirar-se e acho que isso deve ser feito, com certeza. Então tu achas que o cessar-fogo é um trabalho de ofuscação? Não tem na prática? Tanto que ele não se efetivou. Sempre tive não sou só eu, sempre tive muitas reservas em relação ao cessar-fogo e acho que já não é uma questão de opinião. Sim. Porque ele foi desde o início e continua a ser quebrado e continua a haver um país por reconstruir e ainda vamos ver o que é que vai ser a reconstrução de Gaza. Que casas é que vão ser reconstruídas, para quem é que as vai poder pagar, de que maneira e quem é que vai pagar a fatura no final. Nós não podemos assumir
que só porque houve uma espécie de um cessar-fogo, que é um cessar-fogo de fachada, que isto está resolvido, porque não está. Voltando a questões nacionais, ah, tu vais participar na greve geral? Vou. Não vais dar aulas nesse dia? Nesse dia não vou dar aulas. Inicialmente, desde o início do primeiro período, eu tinha um teste marcado para dia 11. Já mudei para dia 9. Os meus alunos sabem que eu não vou dar aulas. Sabem que muito provavelmente a escola vai fechar nesse dia, porque mais gente vai fazer greve. Aliás, a minha escola fechou há pouco tempo também por outra greve específica do setor da educação. E, em princípio, estarei na manhã de quinta-feira, que dia 11 é uma quinta-feira, a fazer piquete, não na minha escola. O correto é estar no local de trabalho a fazer piquete, a convencer quem ainda não está convencido a fazer greve. Mas acho que nós, inclusive do Trabalhadores Unidos, vamos estar junto a algum grande centro de transporte, que é também onde se concentram muitos trabalhadores que também são afetados pela greve dos transportes, ainda que haja serviços mínimos já decretados, para convencer as pessoas. Nós fizemos uma folha onde explica os principais ataques, ou seja, quais são os principais impactos da reforma. Quais são os aspectos que te incomodam mais, que te preocupam mais e que achas que deviam preocupar toda a gente? Na questão de facilitar os despedimentos, por exemplo, de enfraquecimento da contratação coletiva, a questão do banco de horas individual que permite, não é, esticar a semana de trabalho para 50 horas. Este é o maior ataque Desde a Troika, com certeza. É o maior desde a Troika. Inclusive foram recuperar coisas dessa altura. Quer dizer, ideias originais. sim. Por exemplo, esta questão de facilitar os despedimentos, como é que é possível nós estarmos a discutir o facto de uma empresa despedir ilegalmente, sem justa causa? Hoje em dia, um trabalhador, e mesmo assim é difícil, é um processo demorado, é preciso haver uma certa resistência e capacidade económica para estar a lutar contra um despedimento ilegal para ser reintegrado, mas hoje, se o tribunal te dá razão, a empresa tem que te reintegrar. Com esta reforma, a empresa manda-te embora, mesmo que o tribunal te dê razão que tu não devias ter sido despedido, a empresa não é obrigada a reintegrar-te e tu vais-te embora. E tu podes-te ir embora por qualquer coisa. Porque és mãe e precisas do tempo para amamentar e eles não querem estar com isso, manda-te embora. Já foste. Porque és delegado sindical e a empresa acha que tu podes causar muita convulsão lá no teu trabalho, manda-te embora. E tu nunca mais lá pões os pés. E isto em qualquer lado. Ou seja, é desproteger as pessoas, é ajudar as empresas a despedirem à vontade. Deixa de haver a limitação de, acho que era de 1 ano, de usar outsourcing para contratar logo a seguir a despedir. Ou seja, eu tenho uma empresa, mando 30 pessoas embora, logo a seguir eu posso usar uma empresa para subcontratar, para as pessoas estarem fora dos acordos coletivos de trabalho porque têm muitos menos direitos, têm uns salários mais baixos porque estão a começar agora na empresa, e tudo isto passa a ser legal. Ou seja, toda a gente, não importa se é um trabalhador mais precário ou menos precário, esta reforma laboral afeta toda a gente, todos os trabalhadores. E é por isso que eu acho que tem o potencial de se fazer sentir a luta mais do que é costume no setor privado, porque no setor privado muitas mais pessoas têm medo de represálias quando fazem greve, ou sentem-se menos englobadas pelo que são as reivindicações da greve. Mas neste caso, são os trabalhadores do privado os mais prejudicados pelas reformas que estão em cima da mesa. Mas há necessidade política do governo, não é? Porque não mencionaram isso na campanha eleitoral. Exato, não foi mencionado. Aliás, eu acho que, eu tenho que confirmar, mas eu acho que no programa do governo até estava algo em contrário, no sentido de manter uma certa estabilidade do Código Laboral. Ou seja, isto não foi anunciado de maneira nenhuma. Aliás, é uma das principais críticas que se faz ao governo, é precisamente ter guardado isto no bolsinho e depois de eleito saca, não é? Inclusive porquê? Porque o governo sabe, como não pode ir abaixo agora, nem iria abaixo agora por causa da troca de presidente, não é? Que está meio salvaguardado, usa esse sentimento das pessoas de que já fomos muitas vezes a eleições, também não vamos estar a mandar o governo outra vez abaixo e agora vamos dar aqui um bocadinho de tempo a isto para impor uma reforma laboral que é altamente lesiva para o conjunto dos trabalhadores. Eu por acaso queria falar das presidenciais, mas já me disseste que tens de ir comprar chinelos para a tua avó. Disseste-me em off.
Ah, Ainda bem que isto também sai depois do aniversário da minha avó. ah, Porque que- podias só ter dito o presente, O mas presente. disseste qual é que era. Sim. Ah, então vou só fazer uma. Vou só te pedir para dares uma palavra ou uma expressão. Coisas que tinha à cabeça para cada candidato. Não estou a perguntar em quem é que vais votar. Até me arrepiei agora. Diz lá. A minha ideia era discutirmos cada um de forma relativamente breve, mas vai ser ainda mais breve. Posso repetir? Podes repetir. Só para se me faltar a originalidade. Portanto, vamos começar. Luís Marques Mendes. Podes desenvolver um bocadinho, pode ser tipo uma frase. Luís Marques Mendes. É uma cópia barata do Marcelo. Mas é porque ele quer. Ele fez aquela coisa de ser comentador durante 10 anos. Ele viu o Marcelo e pensou: Sim, só que ele não fazer a consegue. mesma coisa. Ele está à frente. Ou seja, ele até pode conseguir ganhar, mas ele não consegue imitar o fenómeno tal qual o Marcelo fez, até porque o Marcelo também já tem o seu desgaste. Então, Sim, porque ele era. já tivemos o presidente das selfies. Lembras-te do Contra-Informação? Lembro. Adorava. Pronto, Marcos Mendes não era muito. Não seria muito favorecido na sua representação nesse programa. Acho que isso ainda hoje o acompanha. O Ganda Noia, não é? O Ganda Noia, exatamente. António Filipe. António Filipe. É um candidato de quintal. Quintal. Do quintal do PC. Está bem. André Ventura. Pick me. Não sei, o André Ventura. Pick me girl. Não é? Ele é super. Fazer tudo para ser validado e. Sim. Catarina Martins. Moderadíssima. É simpática. Eu escolho a palavra que eu quiser. Sim, sim, claro. Eu até acho que estou a ser simpática. Com todos. Gouveia e Mel. Básico. Básico raso. Sentia que ele ia trazer um bocadinho mais para a mesa. Não. Não. Eu não me lembro do senhor, do rapaz do livro. O nome dele. Jorge Pinto. Jorge Pinto. Jorge Pinto. Mais representante do PS do que o próprio António Seguro na sua política. Calma. António José Seguro. Provavelmente das piores escolhas que o PS podia ter feito, ainda que não tenha sido escolhido pelo Mas PS. se fosse bem, entrou aventura. Quer dizer, só aquele exemplo da entrevista em que as meninas senhoras, com todo o respeito ao trabalho que estavam a fazer, estavam quase a dar-lhe uma prenda para ele garantir o seu nicho e ele todo incomodado a achar que era uma armadilha, a dizer que era de esquerda, ou seja, fraquíssimo. É que mostra, inclusive, pouca inteligência no que é que ele podia fazer com a sua campanha eleitoral. Eu vou cortar tudo e só deixar fraquíssimo. Tudo bem. Manuel João Vieira. Misógino. Achas? Um palhaço misógino. Ei, É, mas é. em Infelizmente que é. instâncias? Eu compreenderia o espaço para uma candidatura irónica, satírica, anti-regime e não criticaria só porque sim, mas acho que isso não se faz com piadas misóginas dos anos 90 de uma prostituta para não ser... Não, eu acho que não é assim que se faz. Ele conseguiu as assinaturas, vai estar nos debates. Sim. Eu quero ver como é que. Eu acho que nos Força debates ele Ventura vai... se cruzar com o Força Vieira. Talvez. Acho. Porque, já agora, só para esclarecer, eu sei que essas coisas misóginas que ele diz fazem parte da sátira. O problema é que elas são levadas ao pé da letra por muita gente. Há muita gente que não percebe a fineza da sátira e nós temos que saber em que sociedade é que nós vivemos e os problemas que as mulheres enfrentam. No abstrato, uma candidatura a ridicularizar o processo eleitoral das presidenciais, ainda por cima com os candidatos que há. O meu problema não é esse. O meu problema é a sátira ser feita à base disso, de misoginia, entre outras coisas. E nisso eu não me revejo. É o meu limite do humor. Eu, por acaso convidei-o para vir aqui, mas ele estava muito ocupado. Então imagino que... Agora que estamos mais perto do fim, quais são as tuas perspectivas de futuro e tens algum trajeto em mente? Acho que a minha maior ambição política é conseguir ajudar a construir um partido revolucionário de massas. E que, obviamente, parte do percurso de construir um partido revolucionário de massas tem a ver com conseguirmos amplificar a nossa mensagem. E como eu também já disse antes, não sei se está cortada ou não, mas parte disso Não também. cortamos, não. Mas parte disso, obviamente, para nós significa conseguir alcançar representação parlamentar. Mas eu também não vejo que tenha que ser necessariamente eu, por exemplo. Eu ficarei feliz se eu conseguir que o meu partido consiga representação parlamentar. E acho que não tem que ser necessariamente eu, além de que nós defendemos que os cargos devem ser exercidos em rotatividade. Ou seja, imagina que mesmo um dia eu viesse a ser eleita deputada, que obviamente é uma coisa muito difícil de acontecer, não é impossível, mas é difícil, o meu mandato seria rotativo, não é?
Eu passaria depois o testemunho. Quer dizer, depois também, isso entra agora, é difícil, temos governos que aguentam uma legislatura inteira e a rotatividade fica mais difícil, mas o plano é esse. Tenho uma pergunta difícil. Podes fazer. Consideras ser deputada? Ou pelo menos pode ser um ponto no teu percurso. Mas também chamaste ao Parlamento uma bandalheira e disseste que era uma fachada democrática. Não fica claro para mim, e se calhar para outras pessoas, se não há aí uma contradição. Sei que é uma contradição que muita gente vê, mas tem a ver com esta leitura que nós consideramos que é real e válida e até objetiva, que é para onde é que a maioria das pessoas hoje, trabalhadores, né, olha, quando pensa em política e em representantes políticos e em discussão política, é para o Parlamento, porque o Parlamento, no regime que nós temos, é uma das principais instituições de poder, não é? E onde se discute política. O facto de nós vermos os limites do Parlamento enquanto instituição democrática e de entendermos que se nós tivermos exclusivamente uma política para o Parlamento, nós não vamos conseguir mudar a sociedade, porque isso vem essencialmente da mobilização da classe trabalhadora, não significa não compreender que o Parlamento continua a ter muita visibilidade e a ser um espaço central de disputa política. Então nós queremos sim fazer parte dessa disputa, estar nesse lugar. Mas estar nesse lugar não para dizer que é lá e com os nossos deputados que tudo vai ser resolvido. Não, usar os nossos deputados para falar dos problemas reais, para defender os processos de luta que existem e para garantir que há um partido no Parlamento que, quando a coisa aperta entre a estabilidade do governo, do PS provavelmente, porque essa é a experiência mais recente com a geringonça, e a luta dos trabalhadores ou dos movimentos sociais, vai haver quem esteja lá sempre do lado certo da história. Porque isso não acontece hoje em dia. Os partidos de esquerda não estão sempre do lado certo da história. A esquerda parlamentar. Queria continuar, mas chinelos da tua avó. Falando de amplificar a mensagem, no final do programa eu tenho segmento em que dou espaço aos convidados para deixarem uma mensagem. Pode ser o que tu quiseres, uma lição de vida, uma história, um apelo à ação, uma experiência pessoal, o que quiseres. Tenho que olhar para ali. Sim, olha de preferência para aquela câmara e é isso, vou dar espaço para dizer. Não, tem que ser curto, não é? Pode ser curto. Olha, aquela apagou-se. Foi mesmo no momento. Se vocês chegaram até aqui, é porque, em princípio, são pessoas que se preocupam com o que se passa à vossa volta. Há muitas coisas hoje que nos podem e devem preocupar. O problema é que nós não podemos só pensar no mundo e debater sobre o que é que se passa. Temos também que nos organizar. Não adianta só conversar com os amigos, ainda que isso seja importante. Não adianta só ler e fazer reflexões sozinho em casa. O mundo só pula e avança quando nós nos organizamos coletivamente. E por isso a minha mensagem para vocês é que procurem o coletivo, a associação, o partido, onde se sentem em casa e onde veem um projeto que, por mais imperfeito e inacabado que seja, vocês sentem que estão com um grupo de pessoas que pensam de uma forma parecida com a vossa, não uma organização monolítica onde toda a gente diz amém a tudo e é tudo igual, não é isso que eu estou a dizer, mas juntem-se e lutem coletivamente por um futuro melhor. E obviamente que se quiserem vir fazer a experiência no Trabalhadores Unidos, é uma ferramenta que construímos e que queremos que seja construída com cada vez mais pessoas. Se não for connosco, organizem-se na mesma. Vale a pena. É muito melhor do que dedicar a vida à desesperança e até a um certo cinismo que nós vemos crescer. Não façam isso, não se isolem. Organizem-se. Pronto. Ai, olha, Apagou-se tudo. apagou mesmo na hora. Tchau. Tchau.